a sensação que dá é assim, né? Um jogador que está na mira de um clube e faz um vídeo deste, ele tende a estar disponível para aceitar a proposta. Só que tem um clube do outro lado, que é o Zenit, que é a mesma coisa do Claudinho. O Claudinho e o Flamengo já se acertaram há muito tempo. Toda a questão agora é o pagamento que está sendo debatido entre o Flamengo e o Zenit. Eu acho que vai valer a mesma coisa para o Wendel. O que se tem de notícia é que o empresário do Wendel deve chegar amanhã a São Petersburgo, porque a viagem ficou muito longa para a Rússia. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Este vídeo aqui tá top, assista até o final e veja o que o Pascoal, o que o Djalminha, o que o Jean Oddi e a Daniela Boaventura vão falar agora, cara, de Claudinho e de Wendel no Flamengo. Principalmente do Wendel no Flamengo. Depois da dancinha do Wendel que viralizou, né, cara? Tá dando o que falar, o time russo parece que não gostou. Ele tem que viajar para a Rússia. O Flamengo chegou a conversar com o Wendel. O Wendel gostou da proposta do Flamengo, do planejamento do Flamengo, né? Ele quer jogar no Flamengo, só que agora o time russo, o Zenit, tem que liberar o cara. Só que ele não custou pouco ao Zenit, ele custou 20 milhões de euros. Então, galera, assista o vídeo até o final e saiba o que está acontecendo entre o Wendel, entre o Zenit, entre o Flamengo e Claudinho também, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar o link na descrição como créditos, canal da ESPN. Vamos lá pro vídeo? Simbora então, vamos lá. Você ainda tem mais 9 pontos de diferença. Vantagem com essa derrota. Se o vice-líder ganhar na rodada que o Botafogo perder, Exatamente. né? Porque, por exemplo, a gente coloca o Flamengo, Pascoal, nessa conversa, né? Vai jogar com a América agora no final de semana. A grande vantagem, ao meu entender, do Flamengo é o elenco que tem para se dividir entre as competições. Vai jogar agora, tem meio de semana, quarta-feira, você fala, o Flamengo vai ter que poupar seus jogadores. Tá, vai ter que poupar seus jogadores. Então, em vez do Pulgar, não, porque o Pulgar tá até machucado, não tá nesse jogo. Mas assim, só para fazer um paralelo. Ok, não tem o Pulgar, joga o Alan. Não tem o Ayrton Lucas, joga o Felipe Luiz. Não tem o Gabriel, joga o Pedro. Então, assim, a variedade desse elenco talvez dê essa força ao Flamengo. Mas o modelo de jogo ainda não é tão estável assim. E tem uma situação também que o Flamengo, essa procura sempre por reforços para os jogadores. Isso chama Sampaoli, né? Não, mas também a diretoria do Flamengo. Oi. O Flamengo, a diretoria do Flamengo adora esse tipo de coisa. Porque o Flamengo está sempre nos holofotes. Todos os dias o Flamengo é lembrado. Vai contratar o Claudinho, vai contratar o Wendel. Aí o Wendel dança a música do Gabigol. E aí o pessoal do Zenit... A gente tem a imagem. Hã? A gente tem essa imagem, daqui a pouco tem a gente isso? pode mostrar. Tem aí tem o Zenit que fala para ele, tô pagando o seu salário, pode voltar aqui para São Petersburgo. Você está fazendo o que aí no Rio de Janeiro que você não voltou? Todo mundo está treinando. E você não. Aí, o Wendel. Sobe o som aí pra gente ouvir. O cara é doido. Aí tem coisa. A sensação que dá é assim, né? Um jogador que tá na mira de um clube e faz um vídeo deste, ele tende a estar disponível para aceitar a proposta. Só que tem um clube do outro lado, que é o Zenit, que é a mesma coisa do Claudinho. O Claudinho e o Flamengo já se acertaram há muito tempo. Toda a questão agora é o pagamento que está sendo debatido entre o Flamengo e o Zenit. Acho que vai valer a mesma coisa para o Wendel. O que se tem de notícia é que o empresário do Wendel deve chegar amanhã a São Petersburgo, porque a viagem ficou muito longa para a Rússia por conta da guerra. Sim. Então você tem que, não dá mais para ir para Paris, você tem que desviar, é uma rota muito complicada e demora muito para chegar. Vai tentar conversar com o Zenit. É bom lembrar que o Zenit não faz nenhuma questão de vender os seus jogadores. Zero questão. Eu já disse isso aqui para vocês. Sim. O Zenit tem zero problema de dinheiro. Zero, porque o patrocinador é uma empresa de gás e o gás é o forte da Rússia. Para quem não sabe, a Rússia abastece os países europeus no gás.
Abastecia, pelo menos. Abastecia. Se continuará sendo uma realidade, não sabemos. Teoricamente, né? Sim. Porque a gente também não sabe depois esse movimento da guerra. Então, dinheiro não, eles não têm. Tanto que eles contratam jogadores. O Zenit se reforçou agora com 3 ou 4 jogadores do Corinthians. Né? 3 ou 4 jogadores do Corinthians. O Wendel já tinha se manifestado que não tinha interesse em voltar a jogar pelo Zenit. Mas ele tem contrato até 2027. Ele acabou de assinar o contrato no ano passado com o Zenit. Aí, Djalma, não sei, quanto é que pesa a vontade do jogador para o clube também, né? Porque o Claudinho já deixou claro, eu quero ir para o Flamengo, para mim tá tudo certo, aí estão negociando. Agora o Wendel vem e posta mas o Claudinho tá lá, jogou a Copa da Rússia, jogou 62, 63 ele tá fazendo o trabalho dele, O Claudinho está tendo o comprometimento de um atleta profissional. Claro. Só minha opinião a respeito do que o Wendel fez. Isso aí depõe contra ele lá na Rússia. Mas ele também não fez nada em campo. Se ele chegar lá e jogar em campo da mesma maneira como sempre jogou, se empenhar, não faltar treino, chegar na hora, eu acho que não pede para não voltar e dança a música do Gabigol? Você acha que os caras são felizes? Você acha que os caras são felizes com ele lá? Você ficaria feliz com ele, ser o presidente do Zenit? Não, tem razão. Pediu para não voltar, eu não levei em conta esse fator. E aí, Djalma, como é que é essa equação aí para fechar? Dani, eu vejo que nos dias de hoje, cara, quando o jogador ele quer sair, eu acho difícil a coisa não sair, porque assim, o clube fica numa situação incômoda, porque você ter um jogador insatisfeito não é a pior coisa que tem. Então lógico, você não vai entregar o seu ativo, né, que vai procurar sacar o máximo dele, né, que o Flamengo tem a intenção de compra, né, nesses jogadores, eles não vão sair de graça, né, no caso para o Zenit, mas assim, o Zenit está barganhando, buscando a melhor coisa, mas eu acho que quando o atleta deseja sair e tem uma proposta por ele, obviamente, né, que às vezes o cara quer sair, mas ninguém quer ele também, mas quando tem clubes interessados, aí é uma questão de tempo, acho que o acordo sai, quando ambas as partes querem, né, o jogador e o clube quer contratar, o clube vai fazer um esforço maior e o jogador às vezes cede também um pouco para conseguir acontecer a negociação. Então eu acho que no caso, né, vamos separar os casos, no caso do Thiago, eu acho que é mais provável, porque realmente ele já demonstrou que não quer. O Claudinho não. O Claudinho está na sua posição lá, aguardando as negociações, se der certo, ok, se não, ele continua o seu trabalho no Zenit. Mas a do Thiago, quando o jogador já demonstra tudo isso, Wendel. O clube fala com todo o valor que você tem. Desculpa, o Thiago não, o Wendel. Eu confundi com o Thiago que o Flamengo queria um tempo atrás, né? Sim. Agora o Wendel. Então, quando é verdade, são volantes parecidos até as características, mas até gosto mais do Wendel, né? O Wendel que jogou no Fluminense. Isso. Então, assim, eu acho que o caso do Wendel eu acho mais fácil de solucionar. E o do Claudinho vai ser negociação financeira mesmo. Mas eu acho que o Wendel já demonstrou, acho que um vídeo desse você não posta à toa, né? Tem sempre aquele fundinho já de verdade, cavando até uma situação. É bom lembrar que ele custou 20 milhões de euros para o Zenit. E que o Zenit pagou 705, o Sporting, em Portugal, pagou 750 mil euros para o Fluminense e vendeu para o Zenit por... É impressão minha ou o Pascoal tá doidinho para ele não vir? 20 milhões de euros. Que negócio que fez o Sporting, hein? Negócio espetacular. E o Zenit tem na cláusula lá de contrato dele 25 milhões de euros. O mesmo valor do Claudinho. 25 milhões de euros. O Zenit pagou 18 milhões de euros ao RB Bragantino, com o Bragantino ficando com 20% de uma futura negociação. Então, se o Flamengo se acertar com o Zenit, ainda vai ter que se acertar com o Bragantino, porque ele tem 20% do negócio. Não acho que isso seja difícil. Mas eu acho que 50 milhões de euros por 2 jogadores... Não acho nem que o Flamengo vai pagar isso, tá?
O Flamengo está tentando negociar o Claudinho de uma outra maneira, oferecendo entre 18 e 20, é o último número que eu vi. E aí, daí para frente, vai negociar de outra maneira, o que seria uma bonificação depois da vinda dele. Agora, o fato é, os dois jogadores mostraram interesse em chegar no Flamengo, Jean. Aí eu vou inverter aqui a pergunta, até para a gente fugir um pouco dessa questão de negociação, porque isso a gente não tem como intervir, mas de fazer uma análise de time. O Claudinho é um meia com muita qualidade, a gente sempre falou aqui há muitos anos, nós, imprensa, né? Mas e o substituto do Arrascaeta? O Everton Ribeiro agora não sabe se renova contrato. Eu vejo um espaço muito claro para ele nesse Flamengo, muito claro. Agora, o Wendel, uma lista rápida, não sei se eu vou esquecer alguém. Pulgar, Alain, Vitor Hugo, Gerson, se você quiser colocar como volante, e aí estou colocando Maia, todos juntos, né? Thiago Maia. Precisa de mais um volante, seja ele primeiro ou segundo? Eu sei que são características diferentes e momentos diferentes. Saiu o Vidal, mas precisa desse jogador? Isso, eu acho que é perfeita a sua pergunta, porque os verbos são diferentes. O precisar e o ajudar, né? Precisar não precisa. Precisar é óbvio. O Flamengo tem já disparado o melhor elenco da América do Sul. Acho que quanto a isso não se discute muito. Se o futebol está nesse nível, não está, é uma outra história. Mas em relação ao elenco, já é um elenco muito forte. Então, quando você tem um elenco mais forte do continente, a gente não pode dizer que o Flamengo precisa dessas contratações. Aí a gente pode se perguntar, o quanto vai ajudar a contratação de um ou de outro? Eu acho que o meia, puro, meia mais meia, de fato ele ajuda mais. Até porque você tem um cara que é, para mim, o melhor jogador do Flamengo, que é praticamente insubstituível, até pelas suas características. A gente está falando do Arrascaeta, né? Do Arrascaeta, exatamente. Estamos falando do Arrascaeta. E que é um cara que teve problemas físicos recentemente, que tem uma... Não dá para ter uma sequência insana como a que que os times são submetidos no futebol brasileiro. Então, eu acho que entre quem ajuda mais, quem é mais necessário, ainda que necessário me pareça uma palavra forte para esse elenco, é o Claudinho. Então, assim, se tem que priorizar, se não quer gastar 50 milhões de euros, como disse o Pascoal, eu priorizaria o Claudinho ou o De La Cruz, que parece ser um caso ainda mais difícil, né, do que o Claudinho, e depois olhar para o Wendel. Acho que o Wendel o Wendel é até discutível, você tem razão. Assim, quando você elenca todos esses nomes, o Wendel é até discutível, assim, o que você quer fazer? Você quer montar dois times exatamente no mesmo nível, no mesmo patamar, para você ter o Gerson e o Wendel, vamos dizer, em times diferentes? Enfim, a gente sabe que o São Paulo gosta de ter o maior número de peças de qualidade possível à disposição. E eu estou falando isso porque isso não é uma obviedade. Tem muito técnico no futebol mundial e técnico renomadíssimo, e eu vou citar o maior deles, que é o Pep Guardiola, que não gosta disso. Que não gosta de ter 26 jogadores de alto nível, porque 26 jogadores de alto nível vão acabar gerando... Você vai ter 14 insatisfeitos. Isso, você vai acabar gerando... Não, 15. Ele tem uma entrevista recente, aliás, do Guardiola, falando sobre isso, muito boa. Mas Tem hora que eu tenho um cadastro. Gente, eu tenho um cadastro. É estranho. O seu time joga com 12, minha senhora? Não, é que eu sou ruim de matemática mesmo. Puxa vida. Tomei um susto aqui. Tem aquele que entra todo jogo, Pascoal, você não entendeu. O Wendel é bola. O Wendel é bola. É do ramo, sabe jogar. Sabe jogar. Aí o Djalminha pode falar, porque o Djalminha é canhoto também, e o Wendel é o volante canhoto, só que é uma posição diferente. O Wendel é bola. Mas eu acho que vou usar uma palavra que é supérfluo. Supérfluo. Por que é supérfluo? Porque o Flamengo já tem um excesso de jogadores nessa posição. Agora, se você falar para mim, ele vai chegar e vai jogar no Flamengo, não sei. Ele vai tirar o Gerson? Tem uma mensagem aqui que me chamou a atenção, Pascoal, até pra gente botar o Djalma nessa roda também, que é do Caramagno. O Flamengo só tem 3 volantes, Dani. Vitor Hugo e Gerson com Sampaoli são meias. Precisamos do Wendel, sim. Então, mas desculpa, o Wendel não é esse volante que ele se refere. O Wendel não é esse cara. O Wendel ele não é primeiro volante, não né? Não é primeiro volante. Ele é característica do Gerson e característica do João, né? É isso. Então, se você usa esse argumento de que o Flamengo só tem quantos volantes? Ele falou?
Três. Excluindo o Gerson, acho que se você exclui o Gerson, você da posição de volante, porque o Gerson pode ser um volante, ainda que um volante muito técnico, um volante com chegada, o Wendel entra mais ou menos nesse balaio, entendeu? Então, acho que essa é a questão. Agora, é isso. Se o técnico quer, se o técnico acha que isso não vai ser um problema para ele também, ter tantos jogadores de qualidade no elenco, que isso não vai gerar insatisfação. É bom dizer, né, que o São Paulo tem um histórico também de insatisfações de elenco com ele. Enfim, ele é um técnico de uma qualidade muito alta para mim, taticamente, é um cara que sabe o que faz, ele tem ideias muito claras. Essa questão da gestão não é o ponto forte do Guardiola, do São Paulo, né? Guardiola treinar o Flamengo e deixar 40 milhões de pessoas em polvorosa, Guardiola. Agora, eu com certeza, é um luxo para o Flamengo, o Wendel. É um luxo. O Claudinho, eu vejo como um jogador que, na próxima temporada, veste a camisa e joga. Nessa temporada ainda não. Mas o Claudinho vai jogar muito nessa temporada. Porque sem ter um jogador específico, perde um jogador da posição, né? Sim. Aí ele entra e bota a camisa e sai jogando. E se cubra quem quiser jogar na seleção brasileira, porque ele vai estar, os caras vão estar vendo ele jogar aqui. E a gente já viu como é que ele jogava lá no Bragantino. Sim. Então, a seleção brasileira ganha. Outro ponto de interesse, a seleção brasileira ganha mais um concorrente. O Flamengo tem um olhar da seleção. Fecha aí, Djalma. Bom, eu vou discordar um pouquinho, assim, porque eu vejo o seguinte. É lógico que, na minha opinião, o Claudinho é mais jogador que o Wendel, né? São posições diferentes, mas o Claudinho é um jogador mais decisivo. Mas o que eu vejo, assim, em termos de características, o Claudinho é muito parecido com o Arrascaeta em termos de característica de jogo, né? Jogador criativo, bom toque de bola, bom passe, chega na área, faz gol. O Wendel, eu vejo ele uma característica que o Flamengo não tem. Ele tem mais pegada na marcação do que o Gerson e o Vitor Hugo, mas João não tem a Gomes. mesma qualidade deles na hora de atacar. Mas então, assim, ele tem mais qualidade do que o Pulgar e o Alan para atacar, né? E tem um pouco menos de pegada que esses dois. Então ele é aquele segundo homem de meio de campo que o Thiago Maia também não é. O Thiago Maia é mais primeiro. Então, assim, ele vai conseguir. Eu acho que o Wendel, ele consegue essa ligação. Eu acho que muito o que queriam fazer com o Gerson. O Gerson ser segundo homem de fazer o vai e vem. Eu acho que o Wendel tem essa capacidade física. Então, de repente, dentro do elenco, eu acho uma opção bem, bem importante. Porque o Claudinho joga muito. Mas chegar e jogar nesse time do Flamengo não é fácil não, do meio para frente. Eu só queria fazer uma colocação da seguinte forma, né? Eu tenho algumas coisas em termos de reflexão para esse momento. O caso específico do Claudinho. Eu acho que ele entra nessa temporada, ele vai dividir. Como disse o Jean, se ainda tiver o problema, ou seguir com o problema, o debochado, aí ele vai jogar, porque não tem nenhum jogador com a característica semelhante. No caso do Wendel, eu queria fazer jogar junto com o Arrascaeta, não? O Claudinho também? Até pode. Eu acho que até vai. pode. Porque o Arrascaeta, eu acho que aí o Arrascaeta Vai ter que muda puxar mais, um pouquinho. vai pro lado. Vai ter que puxar um pouquinho pro lado. Só uma coisa, assim, eu acho que jogar todo mundo joga porque o Flamengo está em 3 competições. Não. Então, assim, eu acho Vai que ter muito espaço para jogar. Espaço agora, aqui, jogo não falta a minha pergunta é a seguinte: quanto é que o Flamengo lucrou na venda do João Lucas? Do João Gomes. João Gomes. Acho que foi 18 milhões de euros. Já não me recordo exatamente mais, Pascoal, mas eu acho Valeu que... a pena? 4 milhões de reais. Bom, eu nunca fui a favor dessa venda, mas... Aqui fica a pergunta: valeu a pena? Ah, mas era dinheiro, porque o futebol tem que girar dinheiro. Valeu a pena? Já gastou 10 para contratar um volante, o Alan. Certo? Já contratou 10 para trazer o Alan. Agora, não vai... 10 eu não acredito que vai pagar pelo menos, porque os caras não vão endurecer. 10 não vai pagar. 18,7, para ser mais preciso, Nossa, tá? isso era muita precisão. Então, já gastou 10 para contratar o Wendel, ou para contratar o Alan. Perfeito? Já vai gastar mais um tanto para contratar, se for contratar, mas se conseguir contratar o Wendel. Já ultrapassou os 18. Mas aí tem 2, né? Mas
Se tivesse o João, ele jogava de terno no time do Flamengo. É isso. Jogava de terno, o Flamengo tinha o jogador da posição, se desfez para contratar outros. Então, às vezes, eu entendo que o futebol tem essa roda que faz girar o futebol, e a roda que faz girar o futebol tem nome. Entendeu? Tem nome. Isso tudo gira. Eu gasto 18 aqui, o outro gasta 25 ali, o outro vai pagar 22 no outro, entendeu? E aí é isso que gira o futebol. Sim. É isso que gira o futebol. Eu entendo que o futebol precisa girar esse tipo de situação e até girar os jogadores de uma forma geral. Mas o Flamengo tinha o jogador lá e não conseguiu contratar nenhum outro jogador com a característica do que estava lá. Ah, galera, vocês viram, né? O Flamengo incomoda, cara. Tem comentarista que fica incomodado com as contratações do Flamengo, porque os outros times brasileiros, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, os outros times aí em geral, não têm a capacidade, a condição que o Flamengo tem de ir no mercado e comprar jogadores tops como Endo, como Claudinho, estão em negociações. Mas, cara, a possibilidade deles chegarem é grande. O Flamengo tem grana para isso e o Flamengo está tentando, está barganhando, né? O Flamengo está negociando ali, querendo arrancar desconto aqui, desconto ali. Só que, galera, as negociações estão próximas de um final feliz, pelo menos é o que aparenta, né? O Endel sentou e conversou com o Flamengo, gostou da proposta, gostou do planejamento do Flamengo e ele já falou que quer jogar no Flamengo. Agora vamos esperar as negociações acontecerem. Ele viaja para a Rússia no sábado, amanhã no caso, e vão conversar com o time russo. Vão tentar a liberação do Claudinho e também do Endel. Tomara que dê tudo certo, né? Já que o De La Cruz, o River Plate, não vai liberar para o Flamengo por causa da Libertadores da América. Se o Flamengo avançar na Libertadores e o River Plate também avançar, eles se enfrentarão numa possível semifinal. Então, por isso que o De La Cruz não acertou com o Flamengo. Que pena, né, galera? Mas é isso, cara. O Flamengo joga neste sábado, às 16 horas, contra o América Mineiro. Vamos torcer para o Flamengo conquistar os 3 pontos legitimamente, né? Sem erros de arbitragem. Não queremos confusão. Erros de arbitragem. É péssimo quando a arbitragem erra, falha. Para os dois lados, é horrível, cara. Então tomara que seja um jogo legal de ser assistido. À noite, depois das 9 da noite, tem Grêmio e Atlético Mineiro. E eu vou assistir, logicamente, né, para saber quem o Grêmio vai escalar, pensando já lá na quarta-feira, na semifinal da Copa do Brasil. Vamos secar o Grêmio aí, galera. Muito bem, dito isso, antes de sair do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você é flamenguista, se você é mengão. Ative o sininho para não perder nada. Compartilhe o vídeo aí nos grupos do Zap, no Instagram para ajudar a gente, tá bom, galera? Tamo juntos. Isso aqui, ó, é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!